Fevereiro 9, lendo a história de Deus, Êxodo 22. Leis acerca da proteção à propriedade. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, terá de restituir 5 cabeças de gado pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Se o ladrão for surpreendido arrombando uma casa, for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio. Se, porém, isso acontecer depois de nascer do sol, será culpado de homicídio. O ladrão terá de restituir plenamente o que roubou. Se, porém, não tiver nada com que pagar, será vendido para pagar o roubo. Se o que foi roubado for encontrado vivo em seu poder, seja boi, seja jumento, seja ovelha, o ladrão deverá restituí-lo em dobro. Se alguém levar o seu rebanho para pastar em um campo ou em uma vinha e soltá-lo de modo que venha a pastar no campo de outro homem, fará restituição com o melhor do seu campo ou da sua vinha. Se um fogo se espalhar e alcançar os espinheiros e queimar os feixes colhidos, ou o trigo plantado, ou até a lavoura toda, aquele que iniciou o incêndio restituirá o prejuízo. Se alguém entregar ao seu próximo prata ou bens para serem guardados e forem roubados da casa deste, o ladrão, se for encontrado, terá de restituí-los em dobro. Se, porém, o ladrão não for encontrado, o dono da casa terá de comparecer diante dos juízes para que se determine se ele não lançou mão dos bens do outro. Sempre que alguém se apossar ilegalmente de boi, jumento, ovelha, roupa ou qualquer outro bem perdido e alguém disser: "Isso me pertence", as 2 partes envolvidas levarão o caso aos juízes. Aquele a quem os juízes declarem culpado restituirá o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo um jumento, ou boi, ou ovelha, ou qualquer outro animal para ser guardado, e o animal morrer, for ferido ou for levado sem que ninguém o veja, a questão entre eles será resolvida prestando-se um juramento diante do Senhor de que um não lançou mão da propriedade do outro. O dono terá de aceitar isso e nenhuma restituição será exigida. Se, porém, o animal realmente tiver sido roubado do seu próximo, este terá de fazer restituição ao dono. Se tiver sido despedaçado por um animal selvagem, ele trará como prova o que restou do animal e não terá de fazer restituição. Se alguém pedir emprestado ao seu próximo um animal e este for ferido ou morrer na ausência do dono, o que tomou emprestado terá de fazer restituição. Se, porém, o dono estiver presente, o que tomou emprestado não terá de restituí-lo. Se o animal tiver sido alugado, o preço do animal cobrirá a perda. Leis acerca das responsabilidades sociais. Se um homem seduzir uma virgem que ainda não tenha compromisso de casamento e deitar-se com ela, terá de pagar o preço do seu dote e ela será a esposa dele. No entanto, se o pai se recusar a entregá-la, ainda assim o homem terá de pagar o equivalente ao dote das virgens. Não deixem viver a feitiçaria. Todo aquele que tiver relações sexuais com animal terá de ser executado. Quem oferecer sacrifício a qualquer outro Deus, em vez de unicamente ao Senhor, será separado para a destruição. Não maltratem nem oprimam o estrangeiro, porque vocês foram estrangeiros no Egito. Não oprimam as viúvas nem os órfãos, porque se o fizerem e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao clamor deles. A minha ira se acenderá e eu matarei vocês à espada. As suas mulheres ficarão viúvas e os seus filhos órfãos. Se fizerem empréstimo de algum valor a alguém do meu povo, algum necessitado que viva entre vocês, não cobrem juros dele, não emprestem visando a lucro. Se tomarem como garantia um manto do seu próximo, devolvam-no até o pôr do sol, porque o manto é a única coberta que ele possui para o corpo. Em que mais se deitaria? Quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, pois sou misericordioso. Não blasfemem contra Deus, nem amaldiçoem uma autoridade do seu povo. Não retenham as ofertas das suas colheitas e dos seus tanques de prensar uvas. Consagrem-me o primogênito de vocês e a primeira cria das vacas.
das ovelhas e das cabras. Durante 7 dias, a cria ficará com a mãe, mas, no 8º dia, entregue-na a mim. Vocês serão o meu povo santo. Não comam a carne de nenhum animal despedaçado por feras no campo. Joguem-na aos cães. Êxodo 23. Leis acerca do exercício da justiça. Ninguém espalhe declarações falsas, nem seja cúmplice do ímpio ao atuar como testemunha maliciosa. Não acompanhe a maioria para fazer o mal ao testemunhar em um processo. Não perverta a justiça para apoiar a maioria e não favoreça o pobre em um processo. Se você encontrar perdido o boi ou o jumento que pertence ao seu inimigo, leve-o de volta a ele. Se você vir o jumento de algum que o odeia caído sob o peso da própria carga, não o abandone. Faça de tudo para ajudá-lo com o animal. Não perverta o direito dos pobres do seu povo em seus processos. Não se envolva em falsas acusações, nem tire a vida do inocente e do justo, porque não absolverei o culpado. Não aceite suborno, pois o suborno cega os que veem e distorce as palavras dos justos. Não oprima o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, porque foram estrangeiros no Egito. Leis acerca do sábado. Plante e colha na sua terra durante 6 anos, mas no 7º deixe-a descansar sem cultivá-la. Assim, os pobres do povo poderão comer o que crescer por si, e o que restar ficará para os animais do campo. Faça o mesmo com as suas vinhas e com os seus olivais. Você trabalhará 6 dias, mas no 7º descansará, para que o seu boi e o seu jumento descansem, e o seu escravo nascido em casa e o estrangeiro renovem as forças. Obedeçam a tudo o que ordenei a vocês. Não invoquem o nome de outros deuses. Não se ouçam tais nomes dos seus lábios. Leis acerca das 3 festas anuais. 3 vezes por ano, você me celebrará uma festa. Celebre a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. Coma pão sem fermento, como lhe ordenei. Faça isso na época determinada do mês de Abibe, pois nesse mês você saiu do Egito. Ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. Celebre a festa da colheita dos primeiros frutos do seu trabalho de semeadura. Celebre a festa da safra, quando, no final do ano, você armazenar as colheitas. 3 vezes por ano, todos os homens devem comparecer diante do Senhor o soberano. Não me ofereça o sangue de um sacrifício misturado com algo fermentado. A gordura das ofertas das minhas festas não deverá ser guardada até a manhã seguinte. Traga o melhor dos primeiros frutos da sua terra à casa do Senhor, o seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite da sua própria mãe. Promessas e advertências sobre a conquista de Canaã. Eis que envio um anjo à sua frente para protegê-lo por todo o caminho e fazê-lo chegar ao lugar que preparei. Preste atenção e ouça o que ele diz. Não se rebele contra ele, pois não perdoará as suas transgressões, porque nele está o meu nome. Se você ouvir atentamente o que ele disser e fizer tudo o que lhe ordeno, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. O meu anjo irá à sua frente e o fará chegar à terra dos amorreus, dos hetitas, dos fariseus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os exterminarei. Não se curvem diante dos deuses deles, nem lhes prestem culto, nem sigam as suas práticas. Destruam-nos totalmente e quebrem as suas colunas sagradas. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele abençoará o alimento e a água de vocês. Tirarei a doença do meio de vocês. Na sua terra, nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéril. Farei que você tenha um longo tempo de vida. Mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão cada nação que vocês encontrarem. Farei que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Enviarei vespas entre os heveus, os cananeus e os hititas para expulsá-los de diante de vocês.
Não os expulsarei em um só ano. Caso contrário, a terra se tornará desolada e os animais selvagens se multiplicariam, ameaçando vocês. Eu os expulsarei aos poucos diante de vocês, até que vocês se multipliquem o suficiente para tomarem posse da terra. Estabelecerei as suas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar Mediterrâneo e desde o deserto até o Eufrates. Certamente entregarei nas suas mãos os habitantes da terra, os quais vocês expulsarão de diante de vocês. Não façam aliança com eles, nem com os seus deuses. Não deixem que esses povos morem na terra de vocês, senão eles os levarão a pecar contra mim, porque prestar culto aos deuses deles será uma armadilha para vocês. Êxodo 24. A confirmação da aliança. Depois, Deus disse a Moisés: subam ao monte para encontrar-se com o Senhor. Você e Arão, Nadab e Abiú e 70 autoridades de Israel. Adorem a cerca distância. Somente Moisés se aproximará do Senhor, os outros não se aproximarão. O povo também não subirá com você. Quando Moisés foi até o povo, ele lhes transmitiu todas as palavras e ordenanças do Senhor. Todos eles responderam em uníssono: faremos tudo o que o Senhor falou. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se cedo, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Em seguida, enviou jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade aspergiu diante do altar. Em seguida, pegou o livro da aliança e o leu para o povo. E eles disseram: faremos tudo o que o Senhor ordenou e lhe obedeceremos. Depois Moisés tomou o sangue, aspergiu sobre o povo e disse: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Moisés, Arão, Nadab, Abiú, 70 autoridades de Israel subiram e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, brilhante como o próprio céu. Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Eles contemplaram Deus, comeram e beberam. Moisés na presença de Deus. Então o Senhor disse a Moisés: suba ao monte, venha até mim e fica aqui. Eu lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, o seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Ele disse às autoridades de Israel: esperem-nos aqui até que retornaremos. Arão e Ur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver poderá procurá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte e a glória do Senhor se estabeleceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias, a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo ao monte. Lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.